Liga da Justiça Sem Limites cria um dos universos compartilhados de heróis mais perfeitos e complexos já vistos, com uma gama emocional e dramática que ultrapassam a de muitas séries da época. Um marco nas nossas vidas e nos nossos dias. A série, como muitos não sabem, é uma sequência direta da série Liga da Justiça, lançada em 2001 por Bruce Timm, o mesmo idealizador de séries como a série animada do Batman e do Superman, além de contar com Dwayne McDuffie como roteirista de diversos episódios, que vocês estão carecas de saber, que é o roteirista de Super Choque, Força Alienígena e muitos outros. Muitos se confundem achando que seja a mesma série, mas na verdade são séries diferentes. Essa primeira versão acompanhava a formação principal da Liga da Justiça, os 7 originais, enquanto a Sem Limites expandiu o universo e, como toda boa história, a gente tem que começar do início. Eu sempre falo, ai cara, essa abertura, e eu vou falar de novo mesmo que se dane. A abertura é linda, heróica, exagerada, tem esse sol de fundo, as sombras dos personagens, as poses, as demonstrações de todo o poder da Liga, coloca os membros em posições de deuses salvadores. É impressionante, e como toda série da equipe, existe um momento de apresentar todos os personagens. Superman, o ideal de justiça e esperança americana, que faz parte de um projeto de desarmamento do governo logo no início da série, onde todas as armas nucleares seriam descartadas, trazendo um mundo mais unido, mesmo que tudo isso aí fosse um plano dos aliens infiltrados na Terra, no final das contas, pra poder desestabilizar a gente, ainda é bem legal. Diana, princesa Diana, vivendo sua vida tranquilamente em Temícera, o nosso querido Flash, Wally West, que já tinha feito uma aparição na série animada do Superman, Batman, John Stewart, o Lanterna Verde, e Shayera, a Mulher Gavião, além de, claro, John, o Caçador de Marte, um marciano que teve seu planeta dizimado por uma invasão alienígena, perdeu tudo, se tornando o último da sua espécie. O ataque foi bem sucedido, mas nos custou caro. Eu fui o único sobrevivente. O último da minha raça. E que foi aprisionado pelo governo dos Estados Unidos em condições subhumanas. Mesmo vindo à Terra avisar de uma invasão para tentar ajudar os humanos, ele foi atacado. Todo esse sofrimento cria uma ligação entre o telespectador e os personagens da Liga, que apesar de parecerem intocáveis, possuem conflitos e sofrimentos passados, como qualquer ser humano comum. Por fora, eles são deuses, mas por dentro são humanos. Apesar de já se conhecerem, já terem se encontrado, a Liga ainda não tá formada, e o que os une, pra variar, é uma invasão alienígena que é referência clara à Guerra dos Mundos. Onde é que você tava que eu nunca vi? Temícera. Hã? O lar das Amazonas. Eu sempre pensei que fosse lenda. Tudo é muito épico, deslumbrante, e as batalhas têm magnitudes nunca antes vistas em qualquer animação de heróis. Aqui foi o início de algo totalmente novo. O Batman é dado como morto, tem luta absurda, explosão, e apesar de toda essa megalomania, é legal ver que eles realmente salvam pessoas nos episódios, apagam incêndios, são heróis de verdade e não simplesmente estão ali só pra lutar. O charme dessa série é que sempre existem 2 episódios pra contar uma storyline, ou seja, são 40 minutos só pra isso, o que dá tempo de colocar luta, diálogo, desenvolvimento e fechar a trama ao final. Como eu sempre digo, o que eu mais gosto são os momentos intimistas, como quando depois do Batman decidir criar a Liga de vez, o telespectador é capaz de perceber como eles são um grupo perfeito, cheios de dores em comum que se entendem. O Superman entende a dor do Caçador de Marte, porque ele também perdeu seu planeta, mas juntos eles decidem superar essas dores. Nunca vamos recuperar a família que você perdeu, mas seria uma honra se você considerasse a Terra seu lar. Momentos intimistas como esses são os que fazem nós, telespectadores, nos conectarmos aos personagens. Eles não são só heróis intocáveis, como eles parecem. Eu adoro como a personalidade de cada um dos membros é bem traduzida e diferente. Não existem personagens iguais em personalidade. Diana, realmente, ela é durona como a Shayera, mas uma é mais sentimental, tem um receio envolvendo o homem, se conecta com a mitologia grega, o Tártaro, Hades, Ares, Titãs. Com domínio sobre a humanidade. Ele desenganou uma mãe e fez com que ela abrisse a porta do Olimpo para os titãs invasores. Houve uma batalha que ainda é cantada pelas musas. Os deuses lutaram e no fim venceram. E abandona Temícera para ajudar os homens e age como uma guerreira. No caso da Shayera, não é exatamente assim. Ela age mais como um soldado treinado e condicionado, o que faz a relação dela com o John Stewart, por exemplo, muito mais plausível, já que ambos foram militares em seus planetas. Esse tendo uma conexão com seu bairro de infância, ajudando
inspirando as pessoas nele, inclusive tendo uma figura do seu passado. Lembra-se quando acertava uma cesta dessas de olhos fechados? Senhor Magui? Você não é mais meu aluno de história, John. Me chame de Al. Batman se sente vulnerável nesse mundo de seres super poderosos, mas, né, ele é o Batman, então, mano, ele sempre dá um jeito, principalmente com dinheiro. Mantém o trato? Sim, o dobro do que o Luthor pagaria. Peraí, o que foi isso? Wally, o meu Flash favorito e muito melhor que o Barry Allen, não tem discussão sobre isso. Barry Allen não existe nessa realidade e nunca foi o Flash, já que na época nos quadrinhos Barry estava morto e o Flash oficial era o Wally West, antes da burrada de trazerem o Barry de volta, e os produtores, para não confundirem os fãs, decidiram colocar somente o Wally como Flash aqui. O Wally tá sempre lembrando todo mundo que é o homem mais rápido do mundo e usando piadas para esconder o seu medo, sendo um dos membros mais humanos e cheios de compaixão do grupo. O que vai ser esse ano, hein, gente? Um videogame? Equipamento esportivo? Bom, tem uma coisa assim. Ai, desembucha. Tá passando. Uma das melhores partes é ver o Wally visitando órfãos em um episódio especial de Natal, dando presentes e alegrando a vida dessas crianças, mesmo que não seja a obrigação dele. E olha, cara, ser um herói não é sobre bater em vilões, e sim sobre fazer o bem. Fazer o bem correndo atrás de um brinquedo esgotado pra dar pra crianças carentes faz o Flash ser um dos personagens que mais me ensinou lições no meio da liga. Você devia saber como é bom espalhar a boa vontade, ainda mais pras criancinhas. Eu quero que elas cresçam e levem essa boa vontade adiante. Esse Flash é um herói digno e o próprio Gulira... E o próprio Gorilla Grodd concorda. Um dos seus vilões concorda com ele. O Flash, inclusive, nesse episódio especial de Natal, dá uma árvore de Natal pro Grodd no final. É simplesmente sensacional e coloca muito significado na série. Você me ajudou muito. Eu fiz pelas crianças. Eu pensei em animar você um pouquinho nesse Natal. São diferenças sutis de cada um que mudam tudo, e é possível sentir que são pessoas diferentes, cada personagem tendo uma dinâmica e química diferentes entre si. Mulher Maravilha com Batman, que é um casal muito fofo. Batman, nós não terminamos a nossa dança. Eu não sei do que está falando. Não sabe mesmo? Mas mesmo assim vai me levar pra dançar. Batman com Superman, Flash com Batman, Shayera com Flash. Sou o mais rápido do mundo. Agora eu entendi porque você não tem namorada. Ei, o que você quis dizer com isso? John com Shayera ou até os mais improváveis, como o Caçador de Marte, o Superman, como o Superman convidando o John pra passar o Natal com seus pais por saber o quão solitário ele se sente depois de tantos anos de ter perdido seu planeta. Nosso grupo do serviço social sempre tricota uns a mais. Eu não tinha certeza do tamanho. Eu incho até caber. Esses episódios ajudam a conectar o telespectador com eles, fazendo com que cada conflito, cada luta, cada momento de briga, cada momento de desentendimento, tudo tenha mais significado. É como você vê um amigo seu que você sabe do que é capaz, das coisas boas que já fez, saindo na porrada com um criminoso. Você vai temer pela vida dele, vai se preocupar, vai torcer por ele, e isso acontece aqui, mas por conta de uma construção emocional e narrativa, não só por afinidade, por a gente conhecer esses heróis há anos, até porque o primeiro contato de muitos com esses personagens foi através dessa série mesmo. A saudade da minha família quase me fez perder a minha nova família. Por favor, aceitem minhas humildes desculpas. Os episódios, independente de qual fossem, tinham uma carga dramática gigantesca, com o episódio que o John é acusado de ter destruído um planeta com 3 bilhões de pessoas. Lá ele atingiu a linha de uma falha vulcânica e começou uma reação em cadeia devastadora. 3 bilhões. Esse era o número de pessoas no planeta. E é julgado por um fucking tribunal galáctico. É legal ver aqui como o Superman é um dos mais certos da inocência do John e vai atrás de respostas. No fim era tudo uma ilusão criada por seres chamados de caçadores que queriam se vingar dos guardiões. Pode me chamar de militante aí nos comentários, ou o que você quiser, mas fica clara aqui a intenção dos roteiristas de fazer uma crítica clara a julgamentos que fazem com que homens negros passem por julgamentos mal investigados e que acabam no corredor de morte injustamente, tendo seus casos revisados somente anos depois. E claro, tendo o episódio desse escrito pelo Dwayne McDuffie, eu tenho certeza que foi proposital. Como eu disse, todo o universo é muito bem explorado, seja no espaço, na terra ou até mesmo no mar com a existência dos Atlantes.
em um episódio em que existe um plot do Aquaman tendo que deixar seu ódio pela humanidade em um episódio em que existe um plot do Aquaman tendo que deixar seu ódio pela humanidade de lado pela paz. Temos a tecnologia para limpá-los da face da Terra. Basta somente uma ordem. General Bragg, eu decido a política, não você. E pelo futuro do seu filho com Mera, mas sofre um ataque terrorista de alguém contratado pelo seu irmão Orm para fazer um ataque político e destronar o rei. Pois é, complexo, né, mano? E inclusive o Aquaman tem sua mão decepada e ele coloca o clássico gancho que ele usa nos quadrinhos. E de política a série fala muito, falando sobre refugiados atingidos pela guerra. A família dela teve que fugir. Explorando núcleos das Amazonas em diversos episódios, algo que eu sinto muita falta dentro da mitologia da Diana, principalmente em animações e até no cinema. Inclusive explorando mais as vilãs da Diana, como a desse episódio, vilã essa que odeia a humanidade e os homens pela guerra e dor que fizeram seu povo passar em campos de concentração e ataques, mas descobre no final que nem todas as pessoas do mundo são ruins e existem sim pessoas boas no meio desse inferno. O esforço foi demais para o coração dele. Todo esse ódio pelos homens. E você deve a sua vida a um deles. Falando de como a mídia demoniza e sexualiza as mulheres. Bons exemplos, é? Ora, eu já vi garotas de programa mais cobertas que essa tal de Mulher Maravilha. Eu não tenho que aturar isso. No outro episódio, eles vão para uma realidade onde basicamente um governo fascista, baseado claramente nos nazistas, dominaram o mundo e criaram um totalitarismo que exerce seu poder através de opressão depois de vencerem a Segunda Guerra Mundial. E eles mataram seus pais. Por quê? Porque eles falaram contra o regime. Isso é incrível. Não é, não. Acontece sempre. Foi por isso que comecei a resistência. Nessa realidade, o Batman perdeu os pais para um regime e a série explora a história, fala do dia D, fala dos aliados, a Liga volta no tempo, participa da Segunda Guerra, a Diana conhece e se apaixona pelo Steve Trevor. Mano, é loucura atrás de loucura, é loucura total mesmo, do jeito que é nos quadrinhos. Steve. Eu acho. Um dos meus episódios favoritos é o do Grêmio da Justiça da América, séries de histórias em quadrinhos que os membros da liga conhecem depois que eles entram em uma história em quadrinho, mano. Você entende a metalinguagem desse troço? Todos os cidadãos da cidade dessa história em quadrinhos são usados como marionetes por uma criança que recriou a existência após a morte dos seus heróis. Seu mundo é uma ilusão, uma memória viva de uma civilização destruída há 40 anos, quando o Grêmio da Justiça deu sua vida por essa terra. Muito parecido como é em WandaVision. A série também fala sobre a importância dos quadrinhos e é algo que os criadores entendem muito bem. Os ideais heróicos e de caráter que essas histórias trazem. Grêmio da Justiça da América. Isso é muito estranho. Eu sei que parece besteira, mas aprendi com eles o que significa ser um herói. Sem eles, talvez eu não tivesse esse anel hoje. Tem vilão de todo mundo, tem o Grodd tentando dominar o planeta e até eles possuem dramas. Mano, a série explora um câncer que o Lex Luthor desenvolve pela longa exposição à radiação da Kryptonita. Véi, olha que complexo. O exame indica um tipo raro de envenenamento sanguíneo. Na verdade, descobrimos que ela afeta humanos também, mas só se forem expostos por longos períodos. Não há nada a fazer. É terminal. O próprio Luthor é manipulador, meticuloso, frio e inteligente. Com certeza a melhor adaptação do personagem. Tem o Android Evo, um androide indestrutível com crises existenciais. Tem o Darkseid pedindo ajuda pro Superman pra salvar Apocalipse do Brainiac. Enquanto falamos, Apocalipse é assimilada pela ameaça kryptoniana conhecida por Brainiac. Assim que acabar de copiar os bancos de memória e a tecnologia de meu planeta, irá aniquilá-lo. Véi, olha o nível desse crossover, explorando todas as loucuras do quarto mundo da DC, que pra quem não sabe envolve todo o núcleo de Apocalipse, Nova Gênese, Darkseid, Orion, Pai Celestial, Lobo da Steppe, Vovó Bondade, Caixas Maternas, Equação Antivida. A solução para a equação antivida esteve quase ao meu alcance. Coisa que vocês devem ter visto no Snyder Cut, eu acredito. A demonstração de poder do Darkseid e do próprio Superman são absurdas, são dois seres mais do que poderosos. Uma das melhores adaptações do Darkseid, com toda certeza, e sua imponência. A série não se segura a explorar conceitos cósmicos da DC, mesmo que alguns sejam meio confusos. Tem o Solomon Grundy, Senhor Destino, magia, feitiçaria, seres cósmicos, antigos, seguindo muito a base de histórias do Lovecraft e
da própria DC. Uma das cenas mais emocionantes e memoráveis é a morte do Solomon Grundy. É lindo, velho, de verdade, assim, não tem como não chorar assistindo. Um ser que só queria sua alma de volta. Ele não é mau, só vazio. Bicuda acha que a alma do Grundy espera por ele? Sim, ela espera por você. Então, Grundy muito feliz. Ou o episódio de uma realidade alternativa onde o Lex Luthor se tornou presidente e o Superman o matou após a morte do Flash. Eles se tornam os Lordes da Justiça, praticamente ditadores que impõem sua vontade ao mundo, algo que a Liga nunca faria. Senhorita Lane, mas conhece as regras. Nada de sair daqui, nada de visita sem permissão, nem telefonemas. Não posso me expressar? Não posso pensar? É só por um tempo, senhorita. Eles prometeram. É muito baseado em Injustice, mesmo tendo vindo antes de Injustice, então acho que Injustice se baseou nisso aqui, enfim. É muito legal ver o confronto dos personagens com as suas versões malignas, principalmente quando se trata do Batman, por exemplo, porque existe uma linha muito tênue entre o Batman ser bom e ruim, e aqui a gente vê a diferença dessas duas versões. Em alguns episódios a Liga se desentende, mas o mais legal é que eles se amam, cara, como uma família, de forma que é provada em diversos episódios. Morto. O que vai fazer comigo? Socar a sua cara até abrir um buraco. É um episódio pesado que constrói um peso dramático absurdo. O Flash fica assim uma figura que o dava segurança nas batalhas. O Batman fica obcecado em desvendar a morte do Superman. A Lois sofre a falta da imagem do Superman, algo que o Snyder Cut apresentou muito bem também. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. E me ensinou que justiça nem sempre tem que vir das trevas. Que saudade, amigo. Mas é claro que o Super volta, né? Obviamente, eles sempre voltam. Um dos arcos mais importantes vem como uma revelação bombástica de que a Mulher Gavião, na verdade, era uma espiã do seu povo infiltrado na Terra. Além disso, predestinada a se casar com um dos generais do seu planeta. Os Thanagarianos invadem a Terra, escravizam os humanos e a Mulher Gavião é vista como uma traidora da humanidade. Tudo por conta de uma antiga guerra dos Thanagarianos e outra raça alienígena, trazendo um drama absurdo envolvendo a guerra. Já esqueceu por que lutamos? Os horrores de que os Gordonianos são capazes? Você esqueceu dos anos que eu passei naqueles campos de concentração? Eu não! Mesmo que depois ela se redima, a desconfiança continua e ela acaba saindo da Liga no final da série. E assim é finalizada a série Liga da Justiça em 2004. Mas, como uma ideia de vender mais brinquedos, a Warner pediu a criação de outra série que muitos aqui já devem ter assistido nas tardes do SBT. Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça Sem Limites expande o universo da Liga em níveis além dos imagináveis, criando um universo compartilhado mais extenso já visto. Nada de MCU, muito menos de CU. Aqui, velho, o número de personagens é o maior já visto em uma adaptação. Dos heróis nós temos Arqueiro Verde, Canário Negro, que é a relação perfeita de casal entre os dois, Esmaga-Átomo, Capitão Átomo, Aztec, Shazam, representando essa inocência do Billy Batson, algo que faz o Superman desgostar dele durante vários episódios, Comandante de Ferro, Doutora Luz, Doutor Meia-Noite, Electron, Etrigan, Faixa, Stargirl, Supergirl, que em um dos episódios se envolve em uma trama de uma sociedade secreta, além de apresentar a Poderosa como um clone maléfico da Supergirl criado pelo governo. E a série realmente possui diversas críticas aos governos do mundo, principalmente ao estadunidense, que fazem diversas escolhas duvidosas durante a série. Tem a Fogo, uma personagem brasileira, Gavião Negro, Gelo, Homem Elástico, Homem-Hora, Metamorfo, Pantera, que explora como heróis menores nesse mundo super poderoso são colocados de lado e como a idade pode afetar antigos vigilantes. Tem a questão com seu romance com a Caçadora e sendo parte vital da história e seu desenvolvimento em investigar o governo e o Lex Luthor profundamente. Rapina, Vibro, Vigilante, Vingador Escarlate, Vixen, Zatanna. Véi, a série apresenta o Scott, Homem Milagre, Big Barda, se aprofundando no núcleo cósmico da Liga. Mostra o passado sombrio do Scott, como ele sofreu sendo torturado e por isso aprendeu a fugir de qualquer lugar. Senhor Incrível, Tornado Vermelho, Lanterna Verde, Kyle Rayner, muito mais, velho. É um universo DC completo. Podem achar bobo eu falar dos personagens assim, que são menores, mas sinceramente, pra mim, eles são os mais interessantes da série, muito mais dos 7 originais. Explorar esses núcleos mais fechados
fechados do que o grande grupo humaniza a série e mostra que, apesar de tudo, os criadores faziam de tudo para explorar todo esse mundo, não só a equipe principal, que hipoteticamente daria mais dinheiro. E a série já começa com uma forma heróica de se ver os heróis, com o Arqueiro Verde, que mesmo sendo um herói pequeno aqui, tem a mesma importância dos outros, a mesma atenção do roteiro no seu desenvolvimento, com episódios totalmente focados nele. É interessante como o Arqueiro não quer ficar no grupo por achar que fazendo isso, ele se esqueceria das pequenas pessoas, por ser um herói mais urbano. Eu só ajudo os cidadãos. E num clube como esse, você acaba esquecendo deles. Então tudo bem, eu agradeço muito o convite, mas não, obrigado. Ele é uma porção que sempre fez falta na série anterior, os fatores humanos comuns, como ter o Homem-Aranha no meio dos Vingadores, sabe? É mais legal ainda como cada um dos personagens, não só a formação principal da liga, mas todos possuem personalidades bem acentuadas, diferentes uma das outras. Eu gosto demais do Gladiador Dourado, por exemplo, que tem um episódio próprio pro seu desenvolvimento e começa como um aproveitador vindo do futuro para ganhar fama e dinheiro sendo um herói nos dias atuais. Beleza, Skids. É a minha grande chance. Se eu derrotar esse Mumu, eu acabo com ele. E depois disso, nada vai atrapalhar a minha carreira. Confio muito no senhor. Mas é verdadeiramente altruísta e heróico, ajudando inclusive uma mulher a dar à luz e cuidando de assuntos que a liga estava ocupada demais em cuidar. O que era para ser um personagem totalmente odiável e desgostável se torna um dos mais interessantes. É uma habilidade que poucos roteiros possuem e aqui, olha, eles fazem com maestria. Principalmente em trazer vilões quase infinitos. Tem a Circe, Apocalipse, Cheetah, Cronos, Dr. Polaris, Deadshot, Homem-Brinquedo, Killer Frost, Mestre dos Espelhos, Sinestro, Vandal Savage, Volcana, Bizarro, Capitão Frio, Darkseid. Se você quiser imaginar como seria a batalha contra o Darkseid numa continuação do Snyder Cut, é só ver esse desenho aqui, tá tudo aqui. São heróis, vilões, todo mundo contra o Conquistador. É lindo e a batalha contra ele é assustadora, velho. Dá pra sentir cada soco. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Inclusive como ela acaba com o Lex Luthor entregando a fórmula antivida, velho, pro Darkseid. Assim, é um ótimo uso de conceitos do mundo. Se na última série os episódios eram muito dramáticos, aqui, velho, eles vão até o máximo. Apesar de episódios como que eles se tornam crianças e tá cheio de situações cômicas, existem diversos outros pra equilibrar a balança. Uma das melhores coisas que a DC já fez acontece no episódio Para o Homem que Tinha Tudo, baseado em uma história famosíssima do Alan Moore, onde o Superman fica preso em uma realidade perfeita em que o vilão Mongul o prendeu através de um parasita psíquico. Onde será que ele pensa que está? Sentado num trono como rei do universo, tendo o estilhaço humano aos pés dele? É interessante como o vilão acredita que o Superman teria sonhos de grandeza, mas na realidade... O tráfego na via aérea de Kendor está lento até o vulcão Gold. Kendor, eu esqueci. Já disse que eu não quero uma festa surpresa. Vai ser pequenininha. O maior desejo dele era ter o seu planeta, sua vida de volta, uma vida em paz em Krypton. A esposa dele é basicamente uma versão da Lois. Ele tem um filho, tem o Crypto como cachorro, o robô mordomo se chama Brainiac, Jor-El tá vivo, Zod é uma pessoa boa, o mundo é perfeito e lindo. Eu acho que nada aqui é real. Você é tudo que eu sempre quis, meu filho. E isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. E o Super realmente se conecta com aquele mundo e deixá-lo é como tirar uma espinha do corpo. Por acaso tem ideia da monstruosidade que me fez passar? O próprio Batman acaba entrando em um desses transes, querendo uma realidade em que simplesmente, cara, seus pais estejam vivos. É lindo e assustador ao mesmo tempo, já que são realidades impossíveis. Mas a gente se conecta aos personagens, porque todos nós temos desejos que não podemos realizar, porque são impossíveis. Desejos, pessoas, coisas simples, cara, que ultrapassam o que a gente pode alcançar, ultrapassam qualquer glória e poder. Os desejos deles são humildes, o que mostra que eles são mais humanos do que a gente acredita. As plotlines aqui são tão sensacionais quanto as da primeira série, como a última da série anterior envolvia a Mulher Gavião traindo a humanidade. Aqui ela retorna e se sente perdida depois dos erros que cometeu e passa por um arco de aceitação e pra mudar esses erros, tentando se redimir ao tentar fazer a liga confiar nela de novo, ao ponto de ter que matar o Solomon Grundy de novo depois que ele volta à vida só pra poupá-lo do seu sofrimento. Olha o peso emocional disso aqui, mano. Dá pra entender? Feche os olhos.
Eram plots que a gente não ligava muito por a gente ser só criança, mas que atingem os personagens de forma profunda, como o Flash chateado por um dos seus vilões da sua galeria não ter se recuperado na reabilitação. Um dos momentos que demonstra a compaixão do Flash, enquanto o Batman prefere partir para agressividade. O Wally conversa com o vilão acreditando em sua reabilitação. Parou de tomar os remédios, não foi? Fico melhor sem eles. Só tomo mesmo quando estou deprê. Você não tá legal. Eu estou bem, sim. Olha só, James, você tá usando o traje de novo. Estou? Nem reparei. Ou o Batman ficando junto de uma garota meta-humana prestes a morrer, acompanhando-o até o fim. Pode ficar comigo. Estou com medo. Mano, não tem uma pessoa que não chore nisso. Eu lembro de assistir no SBT e não consegui me controlar de tão mal que eu fiquei. Claro, como eu disse, existem episódios crossovers ótimos, como um em que eles viajam pro futuro e encontram um Super Choque mais velho, o Batman do futuro e o filho do John. Muito legal ver como esse universo é compartilhado. Uma coisa que eu nunca vi as pessoas discutindo é como a série propositalmente desconstrói a visão humana dos 7 originais, os colocando como deuses intocáveis. Tudo isso para trazer uma trama intensa que demonstra o governo dos Estados Unidos criando diversas medidas ao lado do Cadmus, uma empresa controlada pela psicopata Amanda Waller, sim, a fundadora do Esquadrão Suicida, que cria um grupo de super-humanos por não poderem controlar a Liga. Pessoas sendo usadas como marionetes que enlouquecem ao descobrirem que estavam sendo usados e não terem sido ajudados pela Liga. Os roteiristas exploram algo assustador sobre a Liga, seres superpoderosos que vivem em uma nave na órbita da Terra, observando o mundo com um exército de poder imparável. De forma realista, eles são perigosos, mano. Porque a Liga da Justiça sempre teve uma arma espacial secreta de destruição em massa na torre. Algum dia conversaremos sobre isso. Principalmente depois da descoberta de uma realidade alternativa, onde a Liga se tornou maligna, ou de uma batalha entre o Superman e o Shazam, que destruiu parte de Metrópolis, ao ponto de que até mesmo a própria Liga teme que o seu poder seja grande demais e que eles possam se tornar como os Lordes da Justiça, eventualmente. O próprio Batman entende que eles agem como deuses acima da lei, e isso o assusta. Damos vereditos como deuses, com nosso exército superpoderoso e nosso satélite de raios. Cadmus tem razão de temer. A raça humana não teria a menor chance. A própria Lois Lane tem medo do poder da Liga. Todo esse poder que vocês estão exibindo está começando a me assustar. E é legal que a série discuta o poder de seus personagens e não simplesmente permita que um grupo tão poderoso fique solto sem discussão nenhuma a ser explorada. Eles são poderosos demais, egocêntricos de certa forma e até perigosos. A série é tão inteligente ao ponto de fazer o próprio telespectador ter desconfiança sobre a Liga, mano. Porque de certa forma, na primeira série a gente vê a Liga de forma mais contida, intimista, e aqui a gente vê de um panorama mais impessoal, de longe, como público. A gente vê eles escondidos nas suas salas de reunião, usando seus poderes sem controle, o que faz com que nós mesmos tenhamos medo e receio deles. A gente vê os dois lados da moeda. Eu sei do que você é capaz. Então esse foi o problema? Fica assustado e então nos trai? Você roubou o DNA da Kara, abusou da confiança dela e da minha. E é indiscutível tudo isso, já que inclusive diversos personagens se viram contra a Liga durante a série, como Questão, o Capitão Átomo e o Shazam. As discussões acontecem lá dentro com ideais e posições políticas diferentes. As pessoas não podem se proteger de gente como nós. Não estamos falando do governo, estamos falando de um gabinete escuso que cismou de eliminar todos nós. Vieram atrás de nós, temos que revidar com força. Em paralelo, o Lex Luthor se coloca como candidato à presidência dos Estados Unidos, e mesmo sendo algo vindo de uma série diretamente do início dos anos 2000, é muito atual. Um milionário maluco que odeia estrangeiros tentando comandar o maior país em economia e poder no mundo. Você já ouviu falar nisso, né? E como os cidadãos simplesmente se esquecem de todo o mal que ele fez, simplesmente por um discursinho bonito e enganador de redenção e mudança que ele faz. Todo caso envolvendo o poder descontrolado da Liga é mais um fator que o Luthor tem ao seu favor, além de manipular e usar uma arma da Liga da Justiça para atacar uma base de Amanda Waller, incriminando a Liga, criando basicamente uma guerra entre o governo dos Estados Unidos e a Liga da Justiça. E bom, o objetivo dele era maior que esse, obviamente. Sem Limites é a série com os momentos mais épicos da Liga. Tem a Supergirl contra a Poderosa, tem plano maléfico do Lex, tem todos os membros da Liga lutando praticamente uma guerra contra os super seres do governo, tem o Lex com poder enfrentando o Batman, a Amanda ajudando o Batman, tá cheio de reviravolta, o Brainiac se aposta do corpo do Lex e o transforma em um monstro, um ser praticamente indestrutível, um deus, as esperanças são colocadas pra baixo, é a maior loucura nerd possível
possível, velho. E é sensacional, sensacional. Tem um senso de urgência absurdo, porque você vê a preocupação dos personagens com a ameaça. Essa série é uma versão mais épica do que a original. Na animação, no traço, nos momentos, tudo é mais bem construído e poderoso e bom. É como você pegar todos os filmes dos Vingadores e o Snyder Cut e colocar a 10ª potência, multiplicar por 1000, é tudo maravilhoso, velho. As memórias que a gente criou com isso aqui são tão vivas que momentos heróicos e únicos que nos inspiraram de verdade, mano. A bondade, o altruísmo, a boa vontade, os sacrifícios, como o Flash dando diversas voltas no planeta para derrotar o Lex fundido ao Brainiac e se sacrifica pelo mundo. Ele voltando depois, cara, é ainda mais emocionante. Todo o discurso do Superman ao final e o Arqueiro Verde se impondo. Nós salvamos o mundo outra vez. Será que isso não tem valor? A Liga da Justiça vai continuar com ou sem vocês. Se querem sair porque acham que já contribuíram bastante, ótimo. A gente dá uma festa. Mas se vão sair porque é mais fácil que continuar na luta, então não são os heróis que pensávamos que fossem. O mundo precisa da Liga da Justiça e a Liga precisa de você, Superman. Cara, isso sim é algo digno dos quadrinhos, algo vivo, um universo inteiro que parece real, um mundo inspirador que me mostrou como ser alguém melhor, que me ensinou lições, que me criou memórias épicas de verdade. É engraçado pensar que a gente vivenciou isso em um lugar tão simples quanto um Bom Dia e Companhia, experiências tão completas, um entretenimento tão enriquecedor. Eu tenho muito a agradecer, muito mesmo. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua.